Como que, nesse caso, a pessoa mais humilde consegue discernir quem que é o candidato certo para ela votar e não continuar na mesmice? Eu devia responder essa pergunta com um não sei muito humilde, né? Mas eu tenho uma proposta que é a que eu estou executando. Qual é a proposta? A minha ideia é que a gente use a distância da eleição para qualificar um movimento de opinião que seja capaz, pela ideia sofisticada, como o problema pedir que seja. Então, se eu dizer assim, não, eu não vou mais cobrar o imposto, não vou mais cobrar o gás pelo preço em dólar, vou cobrar por quanto custa produzir aqui. Mas todo mundo entende. Aí eu mostrei aqui o sanduíche e tal. Por que eu vou cobrar? Então, o sanduíche do Dogão devia cobrar o seguinte, quanto é um cheeseburger em Hamburgo, na Alemanha? É muito mais caro do que aqui. Então eu vou cobrar como se eu tivesse capacidade de vender em Hamburgo, na Alemanha. Todo mundo entende isso. Então qual é a ideia minha? A ideia é o seguinte, estabelecer, e eu faço a partir de um livro, né, estabelecer um conceito complexo, como os problemas são, e a partir da ideia eu tentar explicar para uma corrente de opinião. Então eu corri tudo quanto é de universidade, porque o jovem brasileiro não tá mais predisposto ao novo do que essa velharia que se acostumou, né, com o lulopetismo e essa memória afetiva, etc. Então eu fui aos universitários, aos jovens, horas a fio, muitas horas a fio de conversar. Esse livro nasce disso, eu falando, ouvindo perguntas, indo estudar, consultando especialistas, e montei então a base de um projeto nacional de desenvolvimento e estou criando uma corrente de opinião que consegue replicar. Então hoje quando eu digo assim, uma coisa que eu comecei a dizer, olha, o povo não compra dólar, mas come pão, e pão é feito de trigo, e trigo o Brasil tem que comprar do estrangeiro, e compra quanto do estrangeiro paga em dólar. Ah, então pão é trigo e trigo é dólar. Todo mundo está repetindo isso. Eu fico feliz porque vejo coisas que eu criei, que são metáforas, tentativas de simplificação, não é? E que é basicamente isso, a ideia, multiplicadores, não é? E forçar a barra. Ir lá para o podcast do Vilela, sentar com ele, não perguntar que hora vai acabar, pergunta, responde, explica de novo, explica de novo, explica de novo. Por quê? Para mim, só tem essa saída. Porque o que está precisando ser feito no Brasil não é porque tinha um manual. Não vou chamar ele de Mandíbula, me dá o nome dele. Gustavo Mas pode chamar, mas fica à vontade. Não, todo Gustavo. mundo. Ele mesmo se apresenta como Mandíbula. O que está errado no Brasil, amigo Mandíbula, não está errado porque tinha um manual de fazer certo e os caras em Brasília são tão fila da gaita e picareta que fazem tudo errado de propósito. Não é isso. O que está errado no Brasil está errado para atender ao interesse de uma minoria ativa, organizada, que sabe tudo o que está acontecendo, faz política 24 horas por dia, confiando que a maioria do povo está agarrado na luta, difusa, desinformada, sem prestar atenção, passando o pão que o diabo amassou. Ou a gente conecta esta multidão desorganizada naquilo que precisa ser feito, ou a tendência é ou você se rende ou quebra, ou morre. Percebe? E eu não quero, eu sou novinho demais para me matar, como Getúlio, tenho juízo e muita responsabilidade para renunciar, não vou renunciar, né, como João Goulart, e não tem peruano que me tire com impeachment de golpe, porque aí eu não vou deixar acontecer mesmo. Antes eu chamo o povo para ver o que está acontecendo. Mas eu não quero fazer isso no conflito, eu quero fazer isso no diálogo e na reconciliação do povo brasileiro. Por isso eu apresento as ideias. Então eu digo, num dia eu digo, vou cobrar imposto sobre os grandes patrimônios. E digo como? Vou cobrar 0,5% nos patrimônios de 20 milhões, 1% acima de 30 milhões e 1,5% acima de 40 milhões. Eu vou arrecadar 60 bilhões de reais e vou aplicar num programa de renda mínima. Isso vai atingir 58 mil pessoas, os poderosos do país. E eu digo isso todos. Então esses poderosos vão achar ruim, são muito egoístas, porque 0,5% não custa nada. Custa nada, não vale nada. Um patrimônio de 20 milhões de reais, você cobrar 0,5% ao ano, não vale absolutamente nada para um bilionário desse que não deixará de ser rico, podre de rico, de passar o resto da vida, os filhos, os netos ainda rico e tal, mas precisa tirar o dinheiro de quem tem, para ajudar a salvar o país do desastre que nós estamos fazendo. No dia seguinte, o Lula diz assim, eu sou contra o imposto. E o Bolsonaro, no dia seguinte, aconteceu, vão no Google e vejam, o Bolsonaro, com o mesmo argumento do Lula, cara, o Lula diz assim, não, eu posso fazer um imposto sobre grandes fortunas, mas eles vão, como a França, vão embora do Brasil,
como na França. Aí o Bolsonaro, que não sabe de nada, né? Vai lá e diz assim, não, imposto grande de fortuna não dá certo não, porque na França botaram e eles vão embora. O mesmo exemplo do Lula. Caramba. E o que e aconteceu na França alguma coisa parecida? A França botou 27%, 28%. Tá. E a França está vizinha da Alemanha, está vizinha da Inglaterra. Você atravessa da França para a Inglaterra a nado. O Canal da Mancha. Na Itália, na Suíça, está tudo do lado. A Espanha está tudo do lado. É evidente que você botar uma alíquota muito alta e com a contiguidade, você afasta. Porém, o que eu estou propondo é meio ponto percentual, 1 ponto percentual, 1,5% percentual, que o imposto na transferência de coisa para fora pode ser maior do que isso. Compreende? E é para tentar convencer as pessoas. Meu irmão, nós estamos com 20 milhões de brasileiros passando fome. Mas isso é uma das coisas. A outra é... 130 milhões de brasileiros estão comendo precariamente, não tem suficiente para ter a saúde mínima. Isso são crianças, cara, que não... Estão passando fome, a arquitetura do cérebro está se atrofiando e vão comprometer a vida de uma pessoa, porque o cara não pode dar 0,5% de um patrimônio de 20 milhões de reais. Tu sabia que o motoqueiro que está aí carregando uma caixa nas costas de aplicativo paga 4% de PVA na moto e um dono de jatinho como o Dória não paga nem 1 centavo de PVA? Não sabia. Os iates que estão parados aí na Ilha Bela, Santos, Guarujá, não pagam imposto, cara. O IPVA. Os helicópteros dos barões não pagam IPVA. Tá direito isso, pelo amor de Deus? Mas não é eu tô brigando com alguém, eu tô querendo que o Brasil tenha um pouquinho de civilidade, de respeito às pessoas. Mas também não tem que ajudar para que esse motoqueiro não pague também? Tem que acabar com isso. Então. Mas como eu tenho serviços por financiar, eu preciso dizer de onde é que vem o dinheiro, senão eu sou um mentiroso. E eu não tenho coragem de mentir para um povo tão sofrido como o brasileiro. Compreende? Então, para eu reduzir tributos sobre os pobres, eu preciso aumentar sobre os ricos. Mas esse é o único caminho? Tudo bem, esse é um caminho, mas tem outros caminhos? Sim, tem receitas patrimoniais. Diminuir o tamanho do Estado, essas coisas que onde está escorrendo... Eu já tive essa discussão algumas vezes.